Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui para comentar o penúltimo, sim, dessa vez é de fato o penúltimo episódio da terceira temporada de Boku no Hero Academia. Estamos chegando no fim, mas ainda há coisas importantes pra gente comentar. Nesse episódio tivemos algumas informações relevantes e aparições muito importantes de vilões e de heróis também, portanto vamos falar de tudo isso sem spoilers do mangá, fica tranquilo, mas já dá aquele seu plus ultra no comentário, plus ultra no like, ajuda muito o canal a crescer se você puder fazer isso. Se inscreve se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, assista mais vídeos como esse, ativa o sininho para você receber notificações e, se tiver interesse, o canal tem um clube de canais, é só clicar em Seja Membro e se informar, ver se você quer ou não participar. Nesse episódio, chegando na reta final, a gente abriu com um foco um pouquinho diferente, com um personagem que inicialmente você poderia não reconhecer, achava que nunca tinha visto, não sabia quem era, mas na verdade é a figura ali por baixo da roupa de atuação do Twice. Esse vilão que a gente conheceu na época do acampamento, nessa temporada ainda, e que trouxe muitas reflexões sobre o momento atual da sociedade. Falando dos pontos principais que ele apresentou, primeiro temos Endeavor, esse herói que de repente assumiu a primeira colocação logo após a queda ou a saída do All Might, logo após esse ícone símbolo da paz que trazia esperança, felicidade, que colocava medo nos vilões apenas pela sua presença simbólica. E agora ele não está mais na ativa e o Endeavor subiu. O Endeavor teria que suprir esse buraco naturalmente, por ser o número 1 agora, mas ele não consegue. Ele não consegue mesmo que os seus números mostrem que ele é um bom herói, que ele consegue grandes feitos, que ele consegue salvar pessoas, que ele é alguém ativo nessa profissão, digamos assim, só que ele não tem a posição do All Might, ele não inspira as pessoas, ele não traz um valor ali positivo para a sociedade de heróis e de pessoas que estão ali esperando os heróis fazerem alguma coisa, nem coloca medo nos vilões que estão cada vez mais ficando articulados e se movimentando. Uma comparação que eu achei muito interessante e triste pro Endeavor é que de repente ele se tornou o símbolo da decadência dos super-heróis e não deixa de ser verdade. Suprir o que o All Might sempre foi seria uma tarefa já muito difícil, não só em questão, como eu falei, de força mesmo, de individualidade muito potente, como também por tudo que ele sempre representou. Mas além disso, o Endeavor ainda é mais truculento, mais agressivo, sem tato com as pessoas, não tenta ser aquele que vem com um sorriso nem de perto, inclusive lembra muito um pequeno heróizinho aí que a gente vem acompanhando o seu crescimento, né? É bem curioso, inclusive, que o sucessor do All Might justamente tenha alguém ao seu lado ali que faz frente a ele nesse treinamento, que é o Bakugou, que tanto se pareça com o Endeavor. E nesse contexto, os vilões têm muito mais coragem de agir. Eles se articulam, eles se unem, unidos em pequenos ou grandes grupos. Eles têm muito mais coragem de fazer o que eles precisam e querem fazer. Eles roubam, eles vão assassinar, eles vão fazer todos os seus trabalhos de vilões sem ter medo de uma contenção. Inclusive, se surgir algum herói, eles vão e enfrentam, eles não fogem, eles não ficam com medo. Tá tudo muito mais caótico. Inclusive, Liga dos Vilões também tá se articulando para achar mais pessoas que sejam dignas de fazer parte da organização deles, porque se não forem dignas aí não precisa, né? Não precisam nem existir. E acompanhando também a história que esta pessoa, o Twice, apresenta pra gente dele mesmo, a gente vê como os vilões muitas vezes estão se colocando nestes grupos contra heróis porque assim eles acham um lugar de pertencimento. Eles não se sentiam bem ou se sentiam encaixados naquela sociedade de heróis que, teoricamente, segundo eles, só funcionavam para pessoas ali corretas, de bem, que estavam encaixadas em um padrão de atitudes ali certinhas na visão deles, e portanto então um grupo que aceite aqueles desajustados, mais malucos ou vilões realmente seja um lugar mais ali acolhedor. Uma Liga dos Vilões para alguém como Twice pode ser um lugar em que ele finalmente se sinta bem. E é bom a gente pensar com esse episódio como uma sociedade desestruturada, com medo e insegura, pode começar a ficar cada vez mais propícia a situações ruins, a escolhas erradas, a organizações e crescimentos de grupos nada legais. Twice, com a sua individualidade de duplicar formas, então ele pode se clonar e também clonar outras pessoas, há um certo tempo atrás fez vários clones de si mesmo. Durante muito tempo isso deu certo. Ele vivia como um rei, segundo ele fala. Tudo que eles fizessem de errado ou não, ele era o centro, ele era o ícone e os clones trabalhavam para ele. Até que isso começou a não dar muito certo. Houve uma discussão, os clones não aceitavam mais o verdadeiro, o original como original, então esse que nos fala, que nos conta a história, foi preso enquanto todos os outros passaram dias discutindo, todos se mataram e sobrou este, que tinha levado inclusive um golpe na testa que o dá uma cicatriz até hoje. E assim, sendo sempre dividido, tendo sempre mais de uma voz dentro de si, não sabendo até hoje se ele
é o original ou não, se ele simplesmente foi uma cópia que sobreviveu à chacina que aconteceu entre as discordâncias entre os seus clones. Então, desse jeito, ele se sente deslocado, fora dessa dinâmica de heróis, e foi dentro da Liga dos Vilões que ele se encontrou. Além disso, se sentindo sempre dividido, sempre atormentado por mais de uma voz dentro de si, quando ele coloca sua máscara, quando ele se comprime, quando ele fica dentro da sua roupa, aí sim ele se sente um só, assim ele se sente estável, e ele também está ali na sociedade, procurando pessoas loucas como ele, que estejam fora do seu local como ele, para fazer parte, quem sabe, da própria Liga dos Vilões. E quando ele está ali na rua andando, de repente ele encontra uma figura muito importante do mangá que as pessoas já sabem quem leu, mas não vou dar spoiler, que você conheceu nesse episódio como Overhaul. E este personagem, claramente um vilão, que inclusive matou os vilões que tinham roubado uma conveniência para pegar o seu dinheiro e criticou que um grupo ali de vilões deveria ter pensamentos e ambições muito maiores do que só roubar um caixa eletrônico. Esta figura está sendo observada por Twice. O que será que Twice vai fazer? Ele vai chamar esse vilão para fazer parte da Liga dos Vilões? Ele vai querer fazer parte da Liga dos Vilões? O que você espera desse personagem? O que você acha que esse novo ícone que surgiu na história vai trazer para o futuro de Boku no Hero Academia? E por que a sociedade está tão diferente, tão instável, depois de tudo que a Liga dos Vilões fez, depois da saída do All Might, a UA também precisa se reorganizar. A forma com que eles educam e com que eles colocam os futuros heróis deles na sociedade está um pouquinho diferente, ou muito diferente. Por isso mesmo que temos vários primeironistas com a licença provisória de heróis. Na verdade, 1B, todo mundo passou pelo que a gente viu nesse episódio, e na 1A apenas 2 não passaram, mas terão uma nova tentativa daqui a pouco. Como o próprio diretor da UA apresentou nesse episódio, também haverá agora para os alunos do primeiro ano, como já acontece com os mais velhos, um curso de super-heróis, que é, na verdade, uma segunda etapa, uma etapa mais aprofundada do que eles já tinham feito com os estágios em agências de heróis. E esses contatos que eles tiveram nesse estágio serão muito bons e facilitadores para essa segunda fase, em que eles farão muito mais do que apenas observar, que eles serão menos privados de agir e muito pelo contrário, eles serão incentivados a agir mesmo, a participar da ação, a entrar em situações em que eles serão necessitados como heróis. Eles têm licença, inclusive, então isso facilita e ajuda e propicia muito mais vantagem para que eles possam fazer agora realmente algo mais perigoso, quem sabe. O que vocês esperam desses novos treinamentos, deste novo curso, dessa nova fase? E no final desse episódio ainda tivemos mais uma grande aparição muito esperada por muitas pessoas do Big Three, do grande trio ali dos 3 melhores da UA, que você nunca tinha visto até agora, se você não leu o mangá, que você não esperava nada deles, mas eles estão lá para explicar para os alunos da 1A como será esta nova fase, esse tal curso de super-heróis, o que eles vão fazer, o que eles podem esperar e como isso pode contribuir para a formação deles de heróis, talvez em heróis muito melhores do que eles jamais teriam pensado apenas pelos resultados deles até então, quem sabe. Dos 3 nesse episódio, você viu um pouquinho mais apenas daquele que adianto aqui, que chama Mirio, que muitas pessoas estão super curiosas ou super ansiosas para ver ele mais vezes nessa história, e ele, você viu que foi falar com Midoriya porque estava curioso sobre o aluno que estava arranjando vários problemas, e ele consegue atravessar o chão, atravessar a parede? Qual será a individualidade dele? Porque ele e os outros 2 são considerados os melhores ou o grande trio ali da UA? O que eles têm de tão diferente ou de tão bom assim? E será que o pessoal da turma já conhecia eles, já que eles são os melhores, ou isso não é tão falado? Mesmo na reta final, Boku no Hero consegue ainda trazer várias surpresas, vários pensamentos, várias coisas que deixam a gente com curiosidades e teorias para o futuro, principalmente se você não leu o mangá. E é muito bom que tenhamos já no fim, não deixando para a próxima temporada, aparições tão importantes que prometem tanto, sempre ainda com aqueles momentos e pitadinhas de humor, como tivemos na aparição do Mirio para o Midoriya, como tivemos também naquela interação entre turma 1A e 1B. Enquanto isso, Bakugou continua faxinando os dormitórios sem nenhuma informação do que tá rolando. E é claro, um preview que deixa muita expectativa, porque mostra que teremos uma luta. Alunos da 1A pelo menos enfrentarão esse aluno muito forte do Big Three, da UA. Como que isso vai acontecer? No que isso vai ajudar os alunos? O que eles poderão tirar dessa experiência? O que você espera do último episódio dessa temporada de Boku no Hero Academia? Você está gostando dessa temporada até agora? No final a gente pode fazer um saldo conclusivo, mas já vai comentando aqui qual o seu episódio favorito até agora, o que você espera do último. Plus ultra no like, plus ultra no comentário, isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve se não for inscrito ainda e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!